Boa tarde, irmãos, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco, tenho esse canal de reflexão teológica e também de análise política. Seria muito bom que você pudesse estar aí assistindo esse vídeo e caso você concorde ou discorde, né, gostaria que você desse o seu like, que você pudesse compartilhar e você que não é inscrito, se inscrever no canal. Seria muito importante que você também se inscrevesse, porque eu acredito que esse é mais um canal dentre os milhares de canais que temos aí para poder adquirir mais informações. O tema hoje dessa reflexão teológica é falar sobre a questão da vontade de Deus. É possível fazer a vontade de Deus, né? Em que sentido a gente pode ou não, está na Bíblia ou não, fazer a vontade de Deus? Então é essa análise que eu quero tentar fazer nesse momento e dizer o seguinte: eu não vou ler nenhum texto, vou citar algumas coisas de cabeça, porque a gente sabe que vídeos curtos já é difícil de assistir, quanto mais longos, com diversos textos sendo lidos. Mas eu quero falar o seguinte: eu posso dizer que existe aí duas questões acerca da vontade de Deus. A primeira é aquela que está descrita na palavra de Deus, né? A Bíblia tem inúmeros textos, né? Inúmeras mensagens, versículos bíblicos falando acerca do que Deus quer para nossas vidas e qual é a vontade dele. A oração de Jesus, né, é uma coisa bastante interessante. Quando ele nos ensinou a orar, uma das coisas que ele falou na sua oração é que faça-se a tua vontade, né, assim na terra como no céu. Então, de fato, uma das principais metas do crente, né, um dos principais focos do cristão é fazer a vontade de Deus. E existe aquela vontade que está inserida na palavra. Essa é muito fácil, porque é só você estudar a palavra, analisar a palavra, que você vai ver quais são as vontades de Deus que ali estão e tentar segui-las, né? É lógico que Deus nunca ia mandar fazer alguma coisa na palavra se não fosse possível fazer. Entretanto, existem algumas vontades de Deus dentro da palavra que a gente só vai conseguir fazê-la quando formos perfeitos, né? Quando sairmos desse estado de pecaminosidade, né? Estarmos inseridos nesse corpo pecaminoso para fazer, aí sim que nós iremos conseguir fazer essa vontade na sua plenitude. Uma delas, por exemplo, é uma recomendação, eu acho que é do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4:8, eu sei que o versículo é 8, né? Que diz assim, né? Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. Então o texto está falando ali que a gente tem que fazer de tudo para pensar em coisas boas, né? Para estar com o nosso pensamento sempre puro, sempre santificado. Nós sabemos que na prática é impossível isso, né? O texto não está falando que nós somos obrigados a estarmos nesse tipo de pensamento 24 horas por dia, mas que a gente tem que buscar esse tipo de pensamento. E por que na prática ele é impossível? O próprio autor sabe que é impossível. Porque a gente vive, né, dentro de uma casca, né, que tem como parte dela a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então, vira e mexe, vai tentar ali, vai ter ninhos, né, vai ter pássaros tentando pousar na nossa cabeça e vai até conseguir pousar para tentar fazer ninho, né? A diferença é que a gente não vai deixar fazer ninhos, mas os maus pensamentos estarão lá a todo instante e a todo momento. Então a ideia é sempre fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Da mesma forma é a questão da vontade de Deus, né? Inúmeras vezes não vai ser difícil de fazer certas vontades de Deus e outras vezes vai ser muito difícil, né? A ponto de inúmeras vezes nós errarmos, né? Até chegar ao ponto de a gente conseguir. E a outra forma de fazer a vontade de Deus são exatamente coisas que não estão inseridas dentro da palavra de Deus, que aí a gente tem que recorrer à oração, temos que recorrer ao jejum, né? Temos que recorrer a sensibilidade espiritual que nós temos, que é certas decisões do dia a dia, como por exemplo, fazer faculdade, né? Casar,
né? Aonde comprar um terreno, aonde não comprar um terreno, coisas como essa que não está ali na Bíblia, porque faz parte do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Nós temos que tomar decisões 24 horas por dia, né? E muitas dessas decisões, né, passa por uma questão de, poxa, será que é da vontade de Deus? Será que ele concorda com isso, né? E é nesse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque é a parte mais difícil. Você não vai encontrar ali dentro da palavra Deus falando o seguinte: olha, eu quero que você faça a faculdade de engenharia, eu quero que você faça a faculdade de medicina, não, né? Não vai. Então você vai orar e vai buscar Deus, né, para saber se é a vontade dele. E a Bíblia realmente nos exorta a orar a Deus para saber qual é a vontade dele. Entretanto, a gente tem que entender que muitas das vezes Deus quer que a gente caminhe com as nossas próprias pernas, né? Ele quer que a gente adquira conhecimentos suficientes, experiência suficiente para que possamos tomar nossas próprias decisões, até de chegar ao ponto de a gente pedir a orientação dele naquilo que é impossível a gente fazer, né? E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, andava como menino. A partir do momento que eu fiquei adulto, né, faço coisas de adulto. Então a ideia é exatamente essa. Deus, da mesma forma que a gente quer que os nossos filhos se tornem cada vez mais independentes de nós, podendo fazer as suas escolhas, as suas decisões, Deus também é assim, né? Deus também é dessa forma. De maneiras que, quando a gente já chega a ser grande, quando a gente já tem uma certa experiência, na maioria das vezes, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, ele não vai falar, né, o que é certo e o que é errado. Porque a gente já passou por experiência o suficiente na vida para saber o que é certo e o que é errado, né? Por isso que inúmeras vezes você vai ver pastores tomando decisões que pareciam ser certas, mas na verdade eram erradas, né? Pastores que tomaram, líderes que tomaram decisões que muitas das vezes pareciam ser erradas, mas na verdade eram certas. Aos olhos de um montão de gente era a coisa mais errada do mundo, né? Mas pela experiência dele, pela vivência dele, ele tomou a decisão certa, enquanto que todo mundo achou: nossa, eu não pensava que isso ia dar certo, né? Por que eu falo isso? Porque inúmeras vezes Deus acaba, tipo assim, deixando a gente passar por algumas situações para adquirir experiência, né? Um exemplo disso é a vontade de Davi, em um determinado momento, fazer um templo para Deus, né? Deus deixou muito claro para ele que ele nunca pensou nisso, e nem era o propósito de Deus, e nem era a vontade de Deus. Tanto que Deus chega para Davi e fala o seguinte: porventura alguma vez eu requeri que você fizesse um templo para mim? Porque eu não moro em templos feitos por mãos humanas. Então ali Deus deixa muito claro para Davi que não era a vontade dele, que não era o pensamento dele. Mas no momento que Davi teve esse desejo, naquele momento Deus comprou a ideia de Davi. Porque Deus poderia falar o seguinte: olha, eu não quero que você construa um templo para mim e eu não vou querer que ninguém construa. No entanto, ele deixou, né, Salomão, escolheu Salomão para construir esse templo que Davi queria construir. Então, Deus comprou a ideia de Davi, ou seja, muitas das vezes, Deus pode comprar uma ideia nossa, né? Quer porque ele achou muito boa, né? Porque ele quer que a gente pense, ele quer que a gente raciocine, ele quer que a gente trabalhe com as nossas próprias mãos e com a nossa cabeça, com a nossa inteligência, né? Ou porque ele quis que a gente passasse por aquela experiência, né? Esse é um ponto bastante interessante. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós somos seres humanos. Então, por mais que alguém seja iluminado por Deus, né, por inúmeras vezes essa pessoa pode fazer coisas que não era da vontade de Deus. A gente vê isso por toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. A igreja primitiva fez coisas, tomou decisões, e olha a igreja primitiva estava ali no calor da descida do Espírito Santo. A igreja primitiva
tinha o Espírito Santo morando com ela face a face, o Espírito Santo falava com a igreja primitiva face a face, né? E teve momentos que a igreja primitiva fez coisas que não era da vontade de Deus. Os apóstolos, né? Parte dos apóstolos, praticamente os 11 apóstolos, acreditava, mesmo depois da morte de Jesus, que os gentios não eram participantes da graça de Deus, não eram participantes da salvação, né? E olha que Jesus Cristo ensinou os 12, né, durante 3 anos e meio. E olha que Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, deu deixa, né? Falou coisas que davam a entender que os gentios futuramente iriam se tornar participantes da graça. E, no entanto, né, Deus teve que escolher alguém, que foi o apóstolo Paulo, para revelar essa graça aos gentios, né? Você vai ver Pedro, quando teve uma discordância e um problema seríssimo com o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Paulo foi quem teve essa discordância seríssima com Pedro, né? Porque Pedro também cria da forma como os seus irmãos, 12, 11 apóstolos também acreditavam, né? Então, se você for estudar a palavra de Deus, se você for estudar o Novo Testamento, você vai ver uma série de decisões que muitos deles tomaram que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus queria que eles levassem o tombo. Deus queria que eles caminhassem com as suas próprias pernas. Deus queria que eles aprendessem com os seus próprios erros. Porque na maioria das vezes, os erros, né, faz com que a gente aprenda. Essa é a grande verdade. Então, por isso, se você vê um líder errar, ou um pastor errar, né, não é porque esse homem ou essa mulher não é de Deus. Muito pelo contrário, né? Muitas das vezes, né, eles erram porque Deus quer que eles errem, né, para que possa aprender com eles. Não é verdade? Então, graça e paz, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e multiplique cada vez mais essa reflexão teológica.